Boa noite. E vamos então começar, né, sem maiores demoras. Agradeço então a presença de todos aqui. Eu acho que é bem interessante, né, que o corretor esteja sempre atualizado, e tem outros temas também que nós já tivemos oportunidade de apresentar aqui. E vamos falar um pouquinho hoje a respeito do direito de propriedade. Então, nós temos que a palavra propriedade, né, ela tem origem no latim, e ela é derivada de proprius, significando, então, o que pertence a uma pessoa. No sentido jurídico, propriedade significa apropriação por parte de um indivíduo de um bem. E isso todos nós entendemos com bastante facilidade. No nosso dia a dia, do corretor de imóveis, né, é ligado exatamente à propriedade, à transmissão da propriedade, principalmente à propriedade imóvel. O homem começou, então, delimitando seus espaços. É como os animais, né, fazem. Então, delimitam o espaço ali, e esses animais selvagens, por áreas de influência, em caráter transitório e grupal, atendendo aquelas necessidades de subsistência. Então, o animal ele delimita o seu espaço no sentido de buscar o quê? Alimentos, né? A caça, a sobrevivência. E o homem, no início, também foi buscar os espaços dessa maneira. Várias teorias, então, durante toda a evolução da sociedade, procuram explicar essa natureza do direito de propriedade, que nós vamos ver que é inato ao homem, né? Justificando, então, a existência da propriedade, a necessidade que o homem tem de buscar propriedade, de ser proprietário. A concepção do homem constituindo grupos familiares em torno do mais idoso, patriarca, ela vem desenvolvendo a concepção de propriedade familiar. Não é? O homem, normalmente, ele se reunia em torno de uma pessoa mais velha, e ali ele começava a formar o quê? A cidade, todo o seu espaço, então. Desdobrando-se em outros direitos que foram sendo constituídos a partir do conceito até chegarmos à propriedade individual. Ela é um instituto inato e dominador na humanidade, é o grande fator da história. Todos nós sabemos que a propriedade, ela, no decorrer da história, ela vem o quê? Ela vem causando guerras, não vem? Quando as pessoas muitas vezes guerreiam, elas estão o quê? Brigando por conta de se colocar em determinado lugar, numa propriedade. Muitas vezes a igreja também, né, é um fator muito importante em relação à propriedade, porque antigamente o que acontecia? A igreja era dona de todas as terras, e a partir daí surgiam as cidades próximo das igrejas. Então, diante desse instinto de propriedade, né, se inclinam as religiões. Em sua volta se organizam as sociedades. Foi a defesa da propriedade que ditou a maior parte dos códigos. Então, nós sabemos que a legislação, códigos, constituições, todas, elas definem e determinam, delimitam, né, como será a propriedade. E é, normalmente, nesse sentido, que os códigos vêm estabelecendo quem pode ser o proprietário, como ele vai exercer essa propriedade, né, em que limite que isso vai ser utilizado. Bom, por esse instinto, os impérios foram edificados e destruídos. Tanto os homens como os animais, menos providos de inteligência, rendem obediência à propriedade. E agora eu vou falar um pouquinho em relação aos animais, como esse instinto está presente, né, nos animais. De acordo com o texto, tá, do antropólogo
que eu mencionei aqui. Então, no entendimento desse antropólogo, o instinto da propriedade ele é inerente às necessidades de se conservar vivo, de se manter e de manter a decência. Todos nós queremos uma propriedade, não queremos? Essa propriedade ela vem para o quê? Para que nós possamos morar, para que nós possamos proteger, né? No caso dos animais, as crias, no nosso caso, os nossos descendentes, né? E toda a situação de decência do homem. Por exemplo, esse exemplo aqui também é mencionado pelo antropólogo. Os elefantes, né? Eles são herbívoros. E eles têm muita força, não tem? Eles são fortes, eles conseguem derrubar árvores para se alimentar e tudo mais. Eles têm alguma preocupação em destruir o meio ambiente? Não, né? Então eles vão e para se alimentar, uma única refeição, eles agem como se fossem proprietários da vegetação, do local onde eles estão. Sem ter qualquer preocupação, lógico, né? Com a preservação. O poder e a força, eles é que vão dominar essa situação. É o poder daquele animal e a força que ele tem que vão dominar a situação dele estar mandando naquele determinado local. Então, a natureza, o poder e a força vão prevalecer. Outro exemplo é o leão. Ele delimita a propriedade territorial, não delimita? Então, o leão, aonde ele se coloca, onde ele estabelece e decide permanecer, né? Por instinto, ele vai precisar de uma área rica em caça e vai se estabelecer ali. Ele admite que outros animais venham e se coloquem ali ou disputem a caça com ele? Não, né? Nem animais da mesma espécie. Se eventualmente aparecerem animais da mesma espécie, eles vão o quê? Vão também lutar e o leão vai travar uma batalha, né, para tirar e permanecer ele no local onde ele escolheu. Assim também acontece com os pássaros. Eles delimitam e estabelecem o território da caça. Então, os pássaros também. É difícil, num local onde o pássaro está ali dominando, que ele tem aquela determinada alimentação, outro pássaro ele não vai admitir. Então, ele vai afugentar, né? E a defesa do território, então, é comum entre os mamíferos quando há propriedade individual, familiar ou coletiva. Algumas espécies de macacos também, eles vivem em bandos, em hordas, né, nas florestas, e o macho mais idoso é que manda naquele local. E o que vai acontecer? Se eventualmente vierem outros animais de outros grupos, ele não vai deixar que eles invadam o local. Então não vai haver uma disputa, né? E eles vão matar os outros animais que estiverem invadindo. Bom, então em várias espécies de animais nós temos o quê? Indícios grosseiros, tá? Já coloquei aqui que são grosseiros, né? Das nossas duas espécies de propriedades, a imobiliária e a mobiliária. Mas também nós temos outras espécies de animais que nós temos até que invejar. Alguém pode dar um exemplo de insetos que... Abelha nós chamamos até de animais, né? Mas alguém pode dar um exemplo de bichos, de insetos que defendem determinadas sociedades de uma forma muito organizada? Formiga, vocês já falaram. E abelhas, né? Então, formigas e abelhas, elas defendem realmente um tipo de sociedade. Mas nós temos ainda dentro dos animais
exemplos de cuidado com a habitação. A raposa, ela toma todo o cuidado com a habitação para proteger a espécie, né? Elas se colocam dentro de buracos, né? De tocas, e lá elas vão cuidar da espécie e proliferar a espécie com todo o cuidado. Então, ela é muito preocupada com a habitação. Os coelhos também, eles têm uma noção de propriedade e as famílias ocupam hereditariamente as mesmas tocas. O que significa isso? Então, o coelho, ele tem uma noção primitiva de propriedade, que é o seguinte: ele faz a toca, lá ele vai procriar, e dentro dessa toca, os outros coelhos, que as gerações futuras, né, vão nascer e vão procriar ali e continuam. Então, ele tem toda a noção de propriedade e cuidado com a família e também em relação à hereditariedade. Alguns animais, então, têm também até uma ideia de poupança. Quem já não ouviu falar em determinados roedores que guardam sobras de caça? E até outros animais, né? Então, os animais têm noções primitivas que nós também, humanos, temos. Outros têm instinto de construtor, como, por exemplo, os pássaros, eles constroem ninho. Qual é a função do ninho? Qual é a função do ninho? Oi? Moradia. Pode ser moradia. E, normalmente, o que acontece? Eles tendem a abrigar ovos e filhotes, né? Alguns fazem somente o ninho só para moradia, mesmo não tendo a intenção de procriar. E outros ainda abrigam os ovos e filhotes. Uma moradia, né? Bom, a propriedade social, então, como exemplo de propriedade social, nós podemos falar das formigas. A formiga, ela tem um alto grau da ideia de propriedade e de poupança. Ela vai delimitar a área, né? Ela delimita uma área circular, ela vai semear uma gramínea, ela vai colher aquilo que teve ali, o fruto, né, do que ela semeou, ela vai transportar para o celeiro, ela vai selecionar os grãos da palha, ela vai levar para secar ao sol e de tempos em tempos ela vai carregar de volta. Então, a formiga, ela tem uma grande noção de propriedade social. E elas amam seus lares, estão sempre prontas a defendê-lo. Então, qualquer invasor que tente entrar ali no pedaço dela, ela vai afastar, né? Bom, então, ela tem uma grande importância, né, em relação à propriedade social, como exemplo. As abelhas, elas também têm grande respeito pela propriedade social. Elas trabalham em conjunto, consomem o necessário para atender às suas necessidades, e mesmo nos regimes comunitários dos seres humanos, nunca nós vamos encontrar uma absorção tão completa do indivíduo como nas formigas e nas abelhas. Então, por que eu falei isso, né? Porque é o seguinte, nós, humanos, não temos uma formação tão apurada como tem as formigas e as abelhas em relação à nossa propriedade, aos nossos direitos de propriedade. Só as formigas e abelhas, elas nutrem pela propriedade social um respeito e uma devoção absolutos, nem sempre presentes na nossa sociedade. Por que isso? Porque nós, antigamente, não tínhamos o conceito dessa propriedade, dessa situação de propriedade, que nós temos que defender o quê? Nós temos que defender o nosso direito de propriedade, mas nós também temos que atender no sentido de não prejudicar o próximo. De que esse direito, né, o meu direito, não pode prejudicar
o direito do outro. Então, com relação aos homens, e aqui especificamente em relação ao Brasil, né, quando os portugueses chegaram, o primeiro contato foi com os índios. E nos termos de uma carta atribuída a Américo Vespúcio, esse povo ele não possuía nem organização econômica, não tinha bens de propriedade, não praticava o comércio, não havia propriedade privada, não tinha pessoas que ordenassem e organizassem, e eles viviam numa sociedade sem classes. Com o tempo, né, nós sabemos quem que veio para organizar um pouco essa situação. Se instalou num primeiro momento. Aí, os portugueses através da igreja, né? Que colocaram a igreja que começou a organizar a situação. Bom, na medida em que a sociedade evolui, a propriedade ela sofre mudanças e restrições. Essas mudanças e restrições, elas ocorrem face aos interesses políticos sociais, e daí surgem polêmicas. Nós não temos que normalmente existe uma polêmica grande contra a propriedade. Há algum tempo, o que acontecia? As pessoas podiam comprar, por exemplo, determinado bem imóvel, uma propriedade, e essa propriedade elas fariam o quê? O que elas quisessem. Não tinham restrição, não tinham regra, né? Elas compravam terras enormes, propriedades enormes, e ali deixavam as propriedades paradas para valorizar, não é? Hoje, por exemplo, nas cidades, nós ainda podemos, boa noite, nós ainda podemos fazer isso, comprar imóvel e deixar, não ocupar e deixar o imóvel lá? Impossível, né? Praticamente impossível. Dentro das cidades é muito difícil. Mas nós vamos falar ainda um pouquinho sobre isso mais à frente. Bom, o direito de propriedade hoje ele se funda na lei que o institui, atendendo às necessidades sociais de cada época. A legislação, como que funciona? Na medida em que o povo evolui, em que as ideias mudam, também a legislação vai acompanhar, não é? Só um exemplo de alteração da legislação. Antigamente, o casamento era indissolúvel. A sociedade foi evoluindo, né? E passaram as pessoas passaram a se separar, primeiro desquitar, depois separar, depois divorciar. Hoje nós já temos na legislação que é só o divórcio. E não precisa nem discutir culpa. Então, o que aconteceu? Diante dos anseios e da mudança social, a legislação foi obrigada a se adequar. Assim acontece também com o direito de propriedade, que tem que obedecer a várias legislações, né? Hoje, que limitam. A função social da propriedade, ela é limitada, ela limita o direito do proprietário. Então, a Constituição atual, que nós chamamos de Constituição Cidadã, ela trouxe valores sociais próprios do Estado social contemporâneo, que é isso que eu acabei de falar. Então, vem evoluindo, né? O direito evolui de acordo com a evolução da sociedade, impondo obediência para que se possa edificar uma sociedade justa. Os indivíduos têm que procurar a satisfação de seus interesses particulares com liberdade, mas eles têm que se harmonizar com o sentimento que a comunidade tem acerca do bem comum. Hoje eu posso me comportar como uma pessoa única, fazendo exatamente só o que eu quero? Não, né? Onde eu olho na legislação, eu vou ter o quê? Meus limites, né? Eu posso fazer desde que eu não prejudique os outros. Tá? Eu tenho a minha liberdade, mas essa liberdade é de alguma maneira limitada. Então, o direito de propriedade ele deve ser visto de acordo com o novo entendimento da Constituição, de
de acordo com o que a Constituição de 1988 trouxe. E, nesse sentido, o direito de propriedade ele deve ser entendido de acordo com valores que se desenvolveram ao longo da evolução histórica. Então, a Constituição ela trouxe um conceito moderno, um conceito de que a propriedade ela tem que atender à função social. Certo? Somente se justifica para o sistema jurídico a existência da propriedade tutelada pelo Estado na medida em que seu proprietário a exerça com o cumprimento da finalidade social. Então, por exemplo, todos nós sabemos, né, que existem vários condomínios na cidade. Hoje em dia, os condomínios de apartamento, eles estão proliferando. Eu posso fazer exatamente o que eu quero? Posso comprar uma unidade, depois, de repente, meia-noite eu ligo o som, eu vou passear com o meu cachorro, né, lá nas áreas comuns. Isso pode ser feito? Não. Depende pouco. Então, depende da convenção do condomínio. Mas essas atitudes que eu acabei de falar, normalmente elas já estão o quê? Não são permitidas, né, dentro da convenção do condomínio. Eu entendi, mas essa parte é um pouco polêmica. O colega colocou que o cachorro é uma propriedade e pode circular. Eu até entendo, né, mas foi só um exemplo, tá? Existem outras atitudes, né? Por exemplo, a pessoa não pode sair meia-noite nua do apartamento para tomar banho na piscina. Um exemplo pior. Mas se ele estivesse na casa dele, poderia, né? Então, tem algumas limitações. Então, na verdade, a pessoa tem que exercer o direito de propriedade de acordo com a saúde, né? E o sossego dos outros que com ela convivem, né? Então, vamos continuando. Acima da dimensão patrimonial da titularidade, o direito de propriedade ele deve ser entendido como um direito à propriedade, sendo que toda a coletividade deve ter acesso ao mínimo existencial por ela, materializados através dos direitos fundamentais à moradia, alimentação, renda mínima, ao trabalho na terra e à dignidade humana. Então, o que se entende hoje é que a propriedade ela não é individual e absoluta. Ela tem regras que vão limitá-la. Por exemplo, em algumas situações, eu vou ter limitações ambientais. Não vou ter limitações ambientais? Né? De repente, eu tenho limitações ambientais, limitações do direito de vizinhança. Eu não posso, por exemplo, ter minha propriedade, construir e fazer com que o meu telhado desague no terreno do vizinho. Posso? Não, tenho limitações, né? Então, o meu direito de propriedade, que é o quê? O direito de vizinhança. Tá? Por exemplo, eu posso hoje, aqui na cidade de São Paulo, fazer um imóvel e, de repente, sem autorização nenhuma, fazer um poço. Né? Mandar furar um poço? Posso, porque a vigilância sanitária, com certeza, virá. E porque não pode realmente, hoje, né, abrir. Antigamente podia, não podia? Qualquer casa aí tinha poço. Bom, então eu estou sendo, de alguma maneira, tendo um limite na minha propriedade. O senhor ia falar? Ah, tá. Bom, por exemplo, agora... confirmando, né, o que eu falei, que todos nós temos anseios e desejamos uma propriedade, um lar, uma proteção, nós vemos aqui, vende-se metade desse barraco. Então, quer dizer, isso demonstra o quê? Que a propriedade é, de fato, um anseio, uma necessidade, não é? Para todos nós. Todo mundo quer
ter protegidos a prole, guardar os seus bens, né? Então, todo mundo precisa realmente de uma moradia, de uma propriedade. Haja vista este cartaz. As mudanças demográficas, então, representadas pelo aumento da população, a industrialização, as transformações econômicas e sociais do século XX, exigem alterações dos paradigmas do direito. Apesar das várias restrições impostas, o direito de propriedade ainda tem uma situação privilegiada no nosso sistema jurídico. Por quê? Porque ele é um direito que vem protegido na Constituição. Só que eu tenho as limitações. Essas limitações, normalmente, são o quê? Exercidas pelas funções sociais. Tá? Eu não posso atingir, o meu direito individual não pode atingir o direito de uma coletividade. Né? Eu não posso, por exemplo, ter um imóvel e nesse imóvel passa um rio, um riacho, e de repente eu desvio e tiro a água de todos os outros que estão no caminho. Né? Então, não posso. Realmente, eu tenho que limitar essa minha intenção de proprietário. Então, o titular do direito à propriedade, ao titular, é conferida a prerrogativa de usar, gozar, dispor, reivindicar a coisa de quem quer que a detém injustamente. Por exemplo, alguém invade um imóvel. A legislação, o meu imóvel, né? A legislação me dá o direito de defender a minha posse, o meu domínio. Da mesma forma em que a pessoa invadiu, eu posso tirá-la, né? Usando da mesma proporção. É lógico se conseguir, né? Bom, ao proprietário é conferida, então, a utilização econômica do bem com garantia de ampla liberdade dentro dos parâmetros da lei. Aquilo que a lei determina que eu não faça, eu não poderei fazer. O direito à propriedade ele se funda na lei que o institui, atendendo às exigências sociais que cada época apresenta. Então, aqui, exemplificando, né? Quando nós tínhamos o Código anterior, de 1916, nós tínhamos lá, na parte de uso capião, que a pessoa que permanecesse na posse de um imóvel durante 20 anos, ela poderia adquiri-lo por uso capião. Quando o Código de 2002 começou a vigorar, ele trouxe alterações. E essas alterações já baseadas na Constituição. Por exemplo, hoje, o período de uso capião diminuiu. Então, o extraordinário, que era de 20, baixou para 15. E ainda acrescentaram um parágrafo, onde consta o seguinte, que é 15, mas se eventualmente a pessoa mora naquele imóvel que ela ocupou, e ali ela cuida, ela produz alguma coisa, ela vai ter direito a usucapi num prazo menor de 10 anos. Esse parágrafo que vem no artigo referente ao usucapião extraordinário, ele vem atendendo à função social. Então, o que significa isso, gente? Ninguém pode abandonar o imóvel, né? Se eu tenho um imóvel, se eu não estou usando, outro poderá usá-lo. Tá? E essa é a função social na parte de uso capião. O tema que você propôs não foi objeto do meu estudo bibliográfico. Tá? Então, eu hoje estou ligada ao campo das ideias, né? E a algumas situações, tá? De função social. Entre elas, não verifiquei essa, tá bom? Bom, então, modalidades de uso capião. O uso capião, ele vai diminuir, hoje, com o Código Civil atual, o prazo para aquelas pessoas que ocupam o imóvel como moradia. Aí vem a função social.
Restrições ambientais, como eu falei para vocês. Então, de repente, eu não posso usar o meu imóvel da forma que eu desejaria se isso trouxer um prejuízo para a coletividade. Por exemplo, se eu estiver contaminando o ambiente, né? Eu posso estar lá na minha sede própria, né? Trabalhando lá, montei uma empresa, só que essa empresa, de alguma maneira, ela vai contaminar o ambiente. Eu posso? Não, é uma restrição. Por quê? Porque entende-se que o meio ambiente sadio, ele é um bem da humanidade, da coletividade. Então, eu, como proprietário, me vejo tendo que cumprir regras, né, de acordo com o meio ambiente, regras ambientais. Se o comodato ele bloqueia o uso capião. Essa pergunta está mais para a aula de sexta-feira, mas eu vou eu vou quebrar o seu galho, deixa eu falar. Então, como é que funciona? Assim, o que é uso capião? Né? É quando a pessoa mantém uma posse longa e o proprietário ele fica inerte. Ele está lá inerte, ele não colocou objeção e eu vou correndo lá o tempo, né, e permanecendo no imóvel. Isso dá ensejo a uma ação de uso capião. Normalmente, quando se faz um contrato de comodato, então esse contrato ele não vai permitir que os requisitos para a obtenção do uso capião estejam presentes, tá? Alguém que cuida de um terreno durante 30 anos caracteriza, né? Ele pode caracterizar e preencher os requisitos para o pedido de uso capião? Depende. Se ele trabalhar como empregado recebendo salário, não. Agora, se ele estiver na posse com o ânimo de dono, né, como se fosse dono, aí sim, aí vai depender desses requisitos. Se eu tenho o ânimo de dono e permaneço naquele local sem objeção, eu estou cumprindo requisitos para obtenção do domínio via uso capião. Agora, se eu sou empregado, não. Se eu sou empregado, inquilino, aí nessas situações não, tenho um contrato de comodato, tá? Bom, então eu terei também restrições ambientais ao meu direito de propriedade. Por exemplo, eu lembrei de uma outra restrição ambiental. Eu vi um caso em que a pessoa era proprietária, tá? Tinha lá um terreno perto da praia. Nesse terreno, ele cortou uma árvore. E ele foi processado, né? Foi penalizado, inclusive porque era crime ambiental. Então, vocês percebam, ele não estava dentro da área dele? Estava, né? Só que tem a restrição de que ele não poderia cortar as árvores. Então, a função social da propriedade. Por que ele não podia cortar a árvore? É o terreno dele. Porque o meio ambiente é um direito da coletividade. Tá? Bom, restrições para moradia em condomínios. Aí eu já meio que exemplifiquei, né? Moradia em condomínio. Eu tenho que atender o quê? Primeiro a convenção, né? Depois, aqueles requisitos que eu falei. Saúde, né? Eu tenho que atender à saúde, ao respeito ao próximo. Eu não vou poder realmente exercer tudo aquilo que eu pretendo como proprietário se eu estiver atingindo o direito de outro. Então, em relação ao controle na preservação ambiental, né, a Constituição Federal, ela estabelece consagra um capítulo especial para o meio ambiente. O artigo 225, normas e diretrizes para a questão ambiental, definiu o meio ambiente como bem de uso comum. Então, ele restringe o direito de propriedade porque é bem de uso comum. No Brasil, então, o ordenamento constitucional sobre a propriedade, ele apresenta uma evolução que, a partir de uma posição claramente individualista, o que
que era isso? Quer dizer, eu sou proprietário, eu faço o que eu quero com a minha propriedade, né? Acaba chegando a uma concepção que proclama não apenas as vantagens para o proprietário, mas também obrigações a que ele está sujeito e que condiciona o uso da propriedade ao interesse geral, que isso é a função social. A função social é que eu posso usar a minha propriedade atendendo e respeitando os interesses maiores de uma coletividade. Isso, exemplo, a árvore. Então, por que eu não posso, né, cortar? Está dentro da minha propriedade. Por quê? Porque eu vou estar violando uma regra ambiental. E o meio ambiente é um bem coletivo de todos. E aí que eu tenho a minha restrição. A Constituição Federal, então, de 1988, ela tem, por escopo, a prevalência do interesse social. Eu já falei, não falei que ela é a Constituição Cidadã? Então, ela beneficia o interesse social em detrimento do interesse individual. E o direito à propriedade ele vem estabelecido no artigo 5º. Artigo 5º da Lei Maior vigente, expresso no inciso 22, ao qual pretendeu o legislador constituinte reforçar a garantia à inviolabilidade de tal direito. Então, o que significa isso, gente? Apesar dele ter limitações, meu direito de propriedade, eu tenho limitações, só que a Constituição me garante esse direito. Direito à propriedade. Hoje, verificamos que a propriedade, considerada como um direito subjetivo do proprietário até o final do século XVIII, foi elevada a assumir o caráter de socialização ou destinação social. Está presente na propriedade uma indispensável função social, visando formar e administrar os capitais, por meio dos quais cada geração prepara os trabalhos da seguinte. O que acontece? Eu tenho hoje que pensar não só no meu dia de hoje, no atual, mas eu tenho que pensar maior, eu tenho que pensar nas gerações que virão. Então, eu tenho que pensar em deixar uma situação, meio ambiente, onde as futuras gerações também possam, né, ter condições de sobreviver, conhecer, né, flora, fauna, se utilizar, ter os recursos principais em relação à água, a local para morar e todos os seus direitos. Então, o novo Código Civil brasileiro, que é o de 2002, ele inova, né, no parágrafo 1º do artigo 1228, enfatiza as finalidades econômicas e sociais do direito de propriedade. Então, o Código Civil estabelece sobre o direito de propriedade. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Isso eu já tinha falado, né? Usar, gozar e dispor, antigamente já tinha também, né? Parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Então, o que acontece, gente? Limitei o meu direito de propriedade, né? A Constituição fala, o Código Civil fala também. Eu sou proprietário, posso exercer a minha propriedade, mas eu tenho que ter cuidado com o bem maior para deixar para as futuras gerações, para que todos possam também conhecer esse patrimônio. Quando eu falo de patrimônio histórico, artístico, nós estamos falando o quê? Normalmente, que interessa para nós, corretores? Imóveis tombados, né? Não estão inseridos aqui, patrimônio histórico? Por que que, de repente,
um imóvel é tombado? Para ficar, né, para a posteridade, então, e aí existem várias situações de tombamento. Alguns, o imóvel tem que ser preservado na sua totalidade, outros, quando nós falamos em fachada, então tem várias situações. Haja vista, por exemplo, imóveis, um lugar que a gente lembra, né, quando fala em tombamento, aqui em São Paulo nós temos vários. Por exemplo, o pátio do colégio, alguns imóveis ao redor de determinados bairros, por exemplo, próximo do Museu do Ipiranga, né? Na Bahia tem o Pelourinho é tombado. Então temos várias situações de imóveis que são tombados. Muitas vezes, muitos desses imóveis que estão em volta de determinado parque, de determinado monumento histórico, eles também são tombados, só que não tem restrição para venda. Podem ser vendidos, mas não caracteriza uma restrição para o meu direito de proprietário? Se eu não puder mexer nesse imóvel? Caracteriza. Então, está aí a função social dentro do patrimônio histórico. Considerando, então, o conceito de propriedade no decorrer do tempo, verifica-se que cada vez com maior intensidade a propriedade vai deixando de ser um direito pleno e ilimitado. Então, muitas vezes, eu não posso fazer aquilo que eu quero. Deixou de ser absoluto. Com certeza. Tá? Bom, então a ideia da função social, ela altera a estrutura do direito de propriedade. Ela muda, porque antes eu, né, poderia fazer aquilo que eu desejasse com o meu patrimônio, meu imóvel, e hoje não mais. Convertendo em poder-dever, sendo a destinação do bem voltada a objetivos que, ultrapassando o simples interesse do proprietário, elas devem satisfazer indiretamente as necessidades dos demais membros da comunidade. Então, eu não posso, em detrimento do bem da coletividade, fazer aquilo que eu quero com a minha propriedade. E aí existe, então, o limite, que eu venho falando desde o começo, né? Que é a função social. O direito de propriedade ele não pode ser exercido de maneira absoluta, que o colega já tinha até falado, egoística por parte do titular, deve também atender aos de toda a coletividade. Isso impõe ao proprietário não apenas a obrigação de se abster, de não violar uma regra, mas também a obrigação de fazer, isso é, utilizar a coisa em conformidade com os anseios coletivos. Então, assim como eu falei do imóvel tombado, né? Eu não posso, eu tenho uma restrição, eu não posso, é o quê? Uma restrição de não fazer, não alterar. Ao mesmo tempo que eu vou ter uma obrigação também, não vou? De preservar, de conservar dentro daquelas regras que me forem impostas. Não posso modificar, vou ter que, eventualmente, quando tiver que fazer uma conservação, eu vou ter as regras estabelecidas, pedindo autorização, eventualmente vou ter que saber qual material, né, que eu posso utilizar, aonde eu vou poder alterar, o que eu vou ter que manter. Então, quer dizer, aí eu tenho a função social de preservação do patrimônio histórico. E o direito de propriedade, que, como eu estou falando aqui antes era absoluto, deve cumprir com o papel social sob pena de não ser protegido pelo direito. Eu tenho a minha propriedade, como eu falei para vocês, cortei a árvore, eu sou protegida? Não. Né? Mesmo sendo proprietário, isso não vai me isentar de ter uma penalidade. Então, não vou me isentar de responder. Bom, então, gente, a teoria, né, atende aos princípios modernos da erradicação da pobreza e deve contribuir para uma sociedade mais igualitária. O que eu quis falar é o seguinte: nós continuamos sendo proprietários, tendo o nosso direito à propriedade definido em lei e defendido, né, lógico, podemos defendê-lo, só que
a função social hoje, ela vem para nortear, ela dá um norte e vai colocar certas restrições. Por quê? Porque um direito individual hoje, na nossa sociedade, e de acordo com a evolução da legislação, ele não pode mais prevalecer sobre o interesse coletivo. Isso é importante para nós conhecer? Eu entendo que sim, né? Porque o corretor de imóveis hoje tem que saber que nem sempre tudo que o proprietário deseja, pode ser feito naquele imóvel que é da sua propriedade. Tá? Nós vamos, eu acho que já acabou, não, ainda tem alguns. Bom, então, mesmo assim, a propriedade ela continua sendo privada, deve ser respeitada. Isso não quer dizer que a propriedade hoje não tenha a defesa legal, né? E a luta pelo acesso à propriedade é a luta pela felicidade, pela fraternidade, pela igualdade e pela justiça. Então, todos pretendem o quê? Adquirir a sua propriedade, ter o seu lugar para morar, para abrigar os seus descendentes, né? E tudo mais, dentro, lógico, das restrições jurídicas. E agora nós vamos ver um filminho, tá? Que exemplifica, né? Como as formigas elas têm um senso grande de colaboração, cooperação. Elas pensam na coletividade. A legislação hoje, ela protege a propriedade, mas, ao mesmo tempo, ela defende os interesses individuais. E é isso que nós temos que fazer. Dessa maneira, temos que cumprir. Obrigada.